Essa semana me fizeram uma pergunta que me incomodou e me deixou pensativo, na verdade. A pessoa me perguntou assim: a sua igreja permite que você faça determinada coisa? Eu já nem lembro mais o que era. Isso me deixou pensativo. A ideia que as pessoas têm, e muitos cristãos também têm, sobre como deve ser a vida de um cristão, como deve ser a vida daquele que serve a Deus. Ainda existe uma mentalidade que nós vivemos debaixo da lei, que nós vivemos debaixo de regras, de normas, do posso, não posso, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Isso causa em nós, na verdade, uma pressão muito grande. O cristão que vive ainda debaixo da lei, ele vive debaixo de pressão, ele vive uma vida de angústia, uma vida de insatisfação. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer campanha, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Ninguém aguenta isso. Por isso que nós vemos boa parte dos cristãos hoje vivendo uma vida de angústia, uma vida sempre insatisfeito, sempre cabisbaixo, sempre querendo aquilo que não tem, sempre querendo ser aquilo que não é. Isso não é a vida, essa não é a vida que Deus tem para mim e que Deus tem para você. Esse sentimento de escassez que nós temos, de sempre querer algo mais do que aquilo que temos, sempre não estamos satisfeitos com o que temos, olhando só o que não temos e não olhamos o que temos, não valorizamos aquilo que temos, sempre olhando para o outro que tem mais do que nós. Essa não é a vida que Deus tem para nós. É claro que nós temos que buscar crescimento na vida, buscar coisas melhores, mas isso não pode ser um peso para nós. Essa pressão, ela não pode existir na vida de um cristão. Isso existe um texto na palavra de Deus que deixa isso muito claro. É um texto muito conhecido em Mateus. Se você quiser acompanhar comigo, está em Mateus 14, a partir do verso 14, que diz assim a palavra: E Jesus saindo viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, curou seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede a multidão para que, indo às aldeias, comprem mantimentos. Mas Jesus lhe disse: Eles não precisam partir, dai-nos vós de comer. E eles disseram: Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Esse é o exemplo da vida de quem vive debaixo da lei, de uma vida de escassez. Eu só olho aquilo que eu tenho, eu olho aquilo que está no meu poder fazer. Eu não posso fazer, eu não tenho como fazer muita coisa, então isso me angustia. Quando eu falo assim, nossa, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ler 4 capítulos por dia para que ao longo de um ano eu leia a Bíblia inteira, então isso vira um peso, isso vira uma meta para mim. É como se eu fosse um vendedor e eu tenho a meta de 4 capítulos por dia. Se eu não ler, aquilo me angustia, Deus me castiga. Se eu não der o dízimo, o gafanhoto me come. Se eu não ajudar uma pessoa, Deus me castiga. É aquela sensação de nunca poder fazer as coisas que se devem fazer. É de nunca ser aquilo que Deus quer que eu seja. Você nunca vai cumprir a lei. Você nunca vai obedecer à lei, porque a lei é impossível de ser cumprida. Lá nos 10 mandamentos, quando tem a lei não matarás, você pode falar: mas eu nunca matei, essa lei eu cumpri. Só que Jesus disse que se você olhar para alguém com vontade de esganar, você já matou. Se você olhar para alguém com uma intenção lasciva, você já adulterou. Então é impossível você, por si próprio, conseguir cumprir a lei. E isso traz para você uma angústia muito grande. E Jesus ensinou isso aos discípulos quando, veja que os discípulos já estavam caminhando, já estavam vivendo com Jesus há um bom tempo. E eles se encontraram numa situação onde eles não tinham o que fazer. Mas eles se esqueceram de quem estava lá com eles: Jesus. E Jesus, ele não deu a provisão. Jesus é a provisão.
Jesus é a sua provisão, é a minha provisão. Quando eu não consigo fazer, a graça de Deus, ela vem sobre mim. O Espírito Santo me capacita, me ensina o que fazer, porque ele sabe que eu mesmo não consigo fazer. Então Jesus ensinou isso para eles, que naquele momento eles tinham, na verdade, como eles eram em 12, eles tinham, vamos supor que meio sanduíche para cada um. E aí Jesus falou para que eles entregassem o meio sanduíche de cada um para eles, para que ele alimentasse a multidão. Eram quase 15 mil pessoas. Os discípulos deram. E o mais impressionante dessa história é que lá no versículo 20 diz assim: e todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram tomaram 12 cestos cheios. Eram quantos discípulos? 12. Quanto eles tinham no início? Meio sanduíche. Quanto que eles ganharam no final? Um cesto cheio para cada um. Isso Deus nos mostra que Ele é a provisão. Ele é a nossa provisão. E sempre que você dá algo a Deus, você recebe muito mais dele. Você jamais pode dar para Deus mais do que Ele pode e quer dar para você. Quando você sai desse limite, dessa mentalidade de escassez, quando você sai dessa pressão de ter que obedecer à lei e se entrega à graça de Deus, você começa a ter uma vida abundante. Paulo disse que ele aprendeu a estar satisfeito, aprendeu a estar contente em qualquer situação, porque Paulo vivia pela graça de Deus. Paulo não vivia mais na lei, não vivia debaixo da lei, ele vivia debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus que nos alcança, ela nos capacita, ela nos traz paz para que a gente saiba estar contente em qualquer situação. Nós vemos alguma coisa importante na vida de Paulo, lá no capítulo 14 de João, tem uma coisa importante que nos traz o segredo de viver uma vida abundante. João 14, 26, se você quiser abrir comigo. A palavra de Deus diz assim: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos capacitará, vos ensinará todas as coisas, e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu tenho vos dito. Aqui está claro, querido, que não é você que tem capacidade. Aqui está claro que não é na tua força que você faz as coisas, mas é na capacitação, na força do Espírito Santo que habita em você. Então não queira se auto-justificar. Não queira fazer as coisas por você mesmo, porque é só o Espírito que pode te capacitar. Hoje, infelizmente, muitas igrejas colocam jugo sobre o povo, colocam muitas regras, muitas normas, muito tenho o que, não posso isso, não pode aquilo. Isso escraviza o povo. Mas Jesus, ele veio para nos dar uma vida de liberdade. Ele veio para nos tirar da escravidão da lei. Nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. Então, queridos, quando alguém te perguntar se a sua igreja permite que você faça isso ou você faça aquilo, seja um crente bereano. O que é isso? Os crentes da Bereia, lá em Atos capítulo 17, no versículo 11, diz assim: estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a prontidão da mente, examinando diariamente nas Escrituras se estas coisas eram mesmo assim. Eles ouviam a pregação de Paulo, o apóstolo Paulo. Mesmo sendo Paulo, eles não acreditavam cegamente no que Paulo falava. Eles iam conferir na Bíblia se aquilo que Paulo falava estava de acordo com a palavra de Deus. Quando alguém quiser impor sobre você alguma lei, alguma regra, alguma norma, ou algum princípio, ou até alguma doutrina, não creia cegamente. Vá primeiro conferir na Bíblia se o que essa pessoa está falando está de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo, fique com a palavra de Deus. Ninguém pode falar para você: tome ceia ou não tome ceia. Ninguém pode falar para você: faça isso ou faça aquilo. Quem tem que falar para você é a palavra de Deus.
Então, seja como um crente bereano, examine a palavra. Todas as respostas para todas as perguntas que você tem está na palavra de Deus. Tudo aquilo que você precisa está na palavra de Deus. Não se deixe manipular, não se deixe escravizar por pessoas mal intencionadas ou às vezes até que não sabem o que estão fazendo. Busque na palavra. Então, a resposta que eu dei para essa pessoa, se a minha igreja permite isso ou permite aquilo, eu disse, a minha igreja, ela não tem o direito de permitir ou não permitir nada na minha vida. Quem domina a minha vida é Deus. Quem dirige a minha vida é o Espírito Santo. E quem me dá as normas para a minha vida é a palavra de Deus. Se está na palavra, se está de acordo com a palavra, eu faço na paz, na alegria. Se não está, eu não faço, simplesmente porque eu amo a Deus e porque eu quero agradá-lo, não porque eu tenho medo de alguma retaliação de Deus ou do diabo, porque eu não vivo mais na lei, eu vivo na graça. A graça que Jesus veio, Jesus disse que ele cumpriu a lei, ele encerrou a lei não existe mais. Hoje nós vivemos na graça, essa graça que abunda, essa graça que nos dá uma vida abundante, uma vida de paz e uma vida de alegria. É essa vida que Deus tem para mim e tem para você. Que Deus te abençoe.